Salve, meus amigos! E a pressão em cima de Thiago Carpini só aumenta. Thiago Carpini está por um triz de ser demitido do São Paulo. Aliás, né? Já até diz que o Carpini está demitido. Resta saber quando será a efetivação da queda após a derrota na estreia pela Libertadores. Carpini já perdeu aí apoio da cúpula, de parte da cúpula do São Paulo. Tem também uma provável ida da torcida organizada ao CT da Barra Funda para ali conversar com os jogadores, comissão técnica. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Salve, rapaziada! Então vamos aqui para nosso vídeo com as últimas notícias do São Paulo, tá? Mas antes, eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho e a deixar o seu like. Tudo isso é rápido, de graça, não custa nada, beleza? Então, fez isso? Não saia sem deixar o like e também opinar aí neste vídeo. É muito importante a sua opinião e a sua participação, beleza? E bora aqui começar esse giro com as notícias do São Paulo, né? Basicamente com repercussões após o terrível jogo que o São Paulo fez na Argentina. Jogo muito ruim, muito fraco, onde o São Paulo teve 18 dias para treinar e nesta volta o São Paulo não apresentou nada. Não apresentou evolução nenhuma. E mais uma vez eu coloco na conta do Carpini a derrota. Uma derrota que ela vai na conta dos erros do Carpini na tomada de decisão, porque ele preferiu ficar com a janela de substituição ao invés de perder o jogo, né? Ele preferiu perder o jogo e assim ele fez, porque quando o Wellington Rato ele se machuca e a arbitragem dá 8 minutos de acréscimo, eu acho que, como vi muita gente falar, respeito, mas não concordo, para mim não era uma decisão difícil. Decisão difícil seria se o árbitro tivesse dado 2, 3 minutos de acréscimo, mas foram 8 minutos de acréscimos, tá? Então era para o Carpini ter colocado logo alguém no lugar do Rato que saiu lesionado. Aliás, né, que fase do São Paulo, hein? Perder 3 jogadores em um único tempo de jogo. Que fase, né? O São Paulo em campo parece um catado, as lesões que se repetem, a impressão que dá é que a gente vive a era do São Paulo de Rogério Ceni. Uma coisa preocupante e tenebrosa. Mas assim, podemos dizer que o Thiago Carpini errou ao não colocar alguém no lugar do Rato? Sim, mas nada é garantia, né? Se ele tivesse colocado o Eric, por exemplo, o São Paulo poderia ter sofrido gol? Poderia. Mas o São Paulo também poderia não ter sofrido gol com 10? Poderia. O São Paulo e vários outros clubes são treinados para jogar com um a menos. Aliás, né, é a obrigação do técnico treinar o time para jogar com um a menos. Mas será que o Carpini fez isso, rapaziada? Aliás, né, a impressão que dá é que o Carpini não tem treinado o São Paulo bem nem para jogar com 11, quem dirá com 10 em campo, hein? Porque um clube, o time, ele tem que saber atuar com um jogador a menos. Eu gosto de lembrar o São Paulo em 2022, jogando contra a Universidade Católica no Chile. O São Paulo venceu a Universidade Católica por 3-2, com 2 jogadores a menos. Na ocasião lá, o Caleri foi expulso e o Nestor foi expulso. E mesmo assim, o São Paulo, ainda na era Rogério Ceni, conseguiu vencer a Católica por 3-2. Então, o principal fator aqui que preocupa não é o Carpini ter ou não colocado alguém no lugar do Rato ali quando o Rato saiu, mas é o fato de que o São Paulo é tão mal treinado que o São Paulo não resiste a ataque nenhum. Aliás, né, é uma meta, é uma marca desse São Paulo sofrer gols em todos os jogos.
é um problema do sistema defensivo. Vocês notam que o sistema defensivo ele está tão desorganizado, tão bagunçado, tão sem cara, que o Arboleda fez uma partida horrorosa. Diego Costa, idem. O Pablo Maia, irreconhecível. O Wellington, péssimo. Então, assim, é um problema do setor defensivo do São Paulo. O sistema defensivo do São Paulo, ele não funciona, ele é nulo. Por isso o São Paulo sofre gol a todo jogo, né? E isso, claro, é culpa do técnico, né? E aí veio o Lucas Moura culpar a imprensa. Porra, Lucas, se você elogia tanto o Carpini, que é um técnico capacitado, né, que tem as boas ideias, então a culpa são de vocês, jogadores, que não têm assimilado o treino e nem conseguido colocar as ideias de jogo em prática. Das duas coisas, uma. Agora, o que preocupa no São Paulo é que o Carpini não tem conseguido dar padrão de jogo ao São Paulo. O São Paulo é um catado. Um catado. E a informação aqui, ó, do Éder Traschini, lá do portal UOL, é que a cúpula do São Paulo não admite publicamente, é claro, e não vão, né? Mas não está satisfeita com o técnico Thiago Carpini. A diretoria esperava mais na estreia da Libertadores e não viu evolução do time. Aliás, ninguém viu, né? Parte da cúpula entende que as 3 lesões no primeiro tempo acabaram mascarando o fraco desempenho do time. Além disso, as somente 2 vitórias nos últimos 9 jogos também incomodam. Então, são apenas 2 vitórias nos últimos 9 jogos do São Paulo, no comando do Thiago Carpini. E a pergunta que fica é: Muricy Ramalho, Carlos Belmonte, Júlio Casares, vocês vão esperar até quando para demitir o Carpini e contratar um técnico de verdade? Vão esperar o São Paulo ser eliminado da Libertadores? Porque aqui eu tenho até uma tela para mostrar a vocês de um comparativo dos 10 últimos jogos do Rogério Ceni antes da demissão e agora os 10 últimos jogos do Carpini no São Paulo. Os números do Ceni nos últimos 10 jogos no São Paulo foram 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Observem, foram 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Carpini nos últimos 10 jogos são 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E aqui eu tenho até a frase do Muricy Ramalho, que justificou ali na época a demissão do Rogério Ceni, abre aspas. Apesar do trabalho dele ter sido bom, um ídolo do São Paulo, mas foi mais pelo resultado. Porra. E aí o Rogério Ceni aqui nessa ocasião, ele tinha 60% de aproveitamento e foi demitido muito pela performance do São Paulo. E o Carpini tem 40% de aproveitamento. E aí, Muricy? Qual é a de verdade nessa história? Porque tá estranho, né? Tá estranho. E você, rapaziada aí, do outro lado, demitiria Carpini? Sim ou não? Você é do time fora Carpini ou fica Carpini? E se Carpini cair, quem você contrataria? Porque o Zanqueta, ele disse em seu blog que o Carpini já caiu. Só falta definir a data da queda. Olha só, hein? O Zanqueta disse isso em seu blog. Carpini já caiu. Só falta definir a data da queda. E, inclusive, está programada para segunda-feira agora uma ida da organizada no CT da Barra Funda para uma cobrança, uma conversa, claro, aquela pressão por melhorias, por resultados, né? Inclusive, o próprio Baby, direto do estádio lá em Córdoba, ele fez um vídeo criticando o Carpini. O Baby, que até então era um defensor ferrenho do Carpini, agora já mudou o tom. Caiu em si e aí, pelo visto, o Carpini perdeu o apoio do Baby e automaticamente, a ver como será o jogo do São Paulo contra o Cobresal na quarta-feira que vem,
Porque se o Carpini perder o apoio da arquibancada, meus amigos, aí realmente é tchau. Aí não tem mais jeito, né? Quando o técnico ele perde o apoio da arquibancada, aí não tem mais remédio. Eu quero saber a sua opinião. Fica Carpini ou fora Carpini? Quem entraria para o lugar? Deixa a sua opinião, beleza? É só isso, é somente para falarmos sobre isso. Para mim, tá? Eu vou corroborar com a opinião do Zanqueta. Para mim, o Carpini ele é um técnico demitido. Só falta saber quando será aí oficializada a demissão do técnico do São Paulo. E você concorda? Deixa aí a sua opinião, fechou? Deixa a sua opinião e vamos ver mais desdobramentos dessa história. E o São Paulo, o Carpini, entra com a obrigação de vencer o Cobressal quarta-feira que vem. E eu acho que até como o Rogério Ceni ano passado, acho que se uma vitória vier de forma sufocante e apertada, mesmo assim, eu acho que o Carpini pode cair, tá? Mostra um erro claro da diretoria em fazer essa aposta alta no Carpini, um técnico inexperiente para um São Paulo em um ano tão importante. Então é isso, rapaziada. Se inscreva, opina aí, ativa o sininho, comenta, compartilha. É nóis, tamo junto. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre.